Olá, gente, eu sou Thaís Marcolini Eu sou Vera Menezes, as meninas do mercado imobiliário baiano. e estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio do quadro Missão Possível Imóveis. E hoje a gente vai apresentar para vocês a história de Marcos, um brasileiro que mora na Dinamarca e entrou em contato com a gente interessado num imóvel no litoral norte. Então, gente, vamos falar agora da história de Marcos. Marcos entrou em contato. Foi uma indicação. Ele me disse que morava já na Dinamarca há alguns anos e que o sogro dele tinha interesse em adquirir um imóvel aqui no litoral. Ele já sabia qual era o empreendimento, já tinha algumas informações. É um empreendimento que faz parte da carteira de imóveis da imobiliária Afonso Henriques. Ele me deu uma demanda que seriam desse empreendimento, só tinham 4 unidades específicas, porque seriam unidades vista-mar e que tinha um certo distanciamento das outras, então, ou seja, mais privacidade. E aí eu disse para ele, eu vou pegar as informações mais detalhadas e entre em contato contigo. Fui, peguei essas informações e passei para ele. Só que das 4 unidades que existiam, quantas já tinham sido comercializadas? 2 já tinham sido comercializadas, uma estava em tratativa e a outra era decorada. E aí eu disse, vamos ficar em stand-by para ver se essa unidade que está em tratativa, se essa unidade vai ser de fato comercializada ou não. E aí no mesmo dia, ou foi no dia seguinte, o coordenador já me ligou, já assinou o contrato, e aí eu avisei para ele que aquela unidade não tinha. E aí eu disse, deixa eu ver, vai que nesse momento, nesse meio tempo aí aconteça alguma coisa, algum distrato, enfim, mas eu deixando ele ali que eu ia buscar, ver o que a gente poderia fazer. E aí passou-se uns dias, eu peguei a planta desse empreendimento e fui ver se tinha alguma outra unidade, se tinha alguma outra coisa que eu pudesse oferecer para ele, que fosse interessante também, tão atrativo quanto as outras. E aí eu vi que dessas 4, eu não tinha me atentado quando o coordenador falou que uma dessas era decorada. E quando eu vi que estava lá, eu voltei para ele. Eu disse, e essa unidade aqui? Me conte, é decorada, como é que vai ser? Vai ser comercializado, não vai? Aí ele disse, vai. Eu digo, eita, é a nossa vez agora. Porque vale ressaltar, que aí depende muito de cada incorporador, cada empreendimento. Às vezes o apartamento que fica destinado ao apartamento decorado, ele às vezes só é comercializado no final. Então eles esperam realmente terminar todas as unidades para vender o apartamento decorado. Mas esse incorporador não, ele já aceitou comercializar a unidade lá da casa decorada agora. E aí a gente foi levar para Marcos essa opção, Foi, só que aí na realidade quando ele me procurou e que eu passei o valor, ele já tinha um teto mais ou menos que ele poderia gastar. E por ser o decorado, isso subia muito também o valor, porque a gente, além do valor do imóvel, ele teria que pagar o pacote pela decoração do imóvel. E aí eu passei para ele, ele foi passar pro sogro dele. Gente, eu falo sogro porque o nome dele é dinamarquês e eu não sei pronunciar. E aí passou-se mais ou menos um mês, a gente conversando, e ele entrou em contato comigo e disse não, ele decidiu. Ele vai querer esse imóvel. E aí a gente começou, naquela segunda parte, porque uma pessoa que está fora do Brasil, que não fala português, como é que seria esse trâmite, como é que a gente iria fazer esse Porque fechamento? na verdade o imóvel saiu no nome do sogro. Então é a venda de um imóvel para um estrangeiro. E aí tem realmente especificações bem diferentes, Tem a questão do CPF. Ele não tinha CPF, Vera? Tinha? Não. Ele não tinha CPF. É uma outra documentação. E aí a gente tem toda uma análise jurídica, que a gente pede apoio. Ele também contratou um advogado aqui no Brasil para estar ajudando nessa transação. Isso. A gente deu suporte a toda a parte de documentação, que aí entra toda uma tradução juramentada, da documentação do estrangeiro. O contrato também, para que ele conseguisse entender. Tem a parte da tradução do contrato do incorporador brasileiro para ele lá. Então, tanto a tradução juramentada do português, do documento em português para o dinamarquês, quanto do documento dele em dinamarquês para o brasileiro, para o português. Então, foi um processo até longo também pela essa questão documental, Isso, porque todo esse trâmite, e a gente, na realidade, a gente orientou, o passo a passo do que deveria ser feito, e aí ele também entrou para fazer essa parte junto com o advogado, e a gente ficou nesse trâmite aí que demorou um pouco, que faz parte mesmo dos trâmites do Brasil,
da Dinamarca, cada um com as suas leis e suas regras, né? E aí, enfim, a gente de fato concluiu a venda, foi uma venda que ele pagou à vista, ou seja, ele comprou um imóvel sem ter visto a localização, sem ter visto o imóvel, sem ter de fato acesso a conhecer. Por isso que foi a pergunta inicial da Thaís, né? E aí tem muita gente que realmente fica surpreso e pensa assim, ai meu Deus, nunca compraria um bem sem visitá-lo antes. Mas isso acontece até com certa frequência, gente, acontece bastante, principalmente quando a gente fala essa questão de estrangeiro investindo no Brasil. Entra a questão também que é importante, a gente fala muito primeiro do nosso trabalho, a gente falou para ele, apresentamos, né, o portfólio, o material da imobiliária, né, são 25 anos de mercado, então isso tudo traz uma credibilidade e uma segurança também para ele. Entra a questão aí também dos profissionais, Vera, toda a conversa que Vera tinha com ele sentia, ele deixou isso claro, né? A questão da segurança que ele sentia pela informação, pela forma segura que passava a informação, o que a gente não sabia, até por um processo específico dessa questão de venda para um estrangeiro, a gente falava, olha, a gente vai consultar o nosso jurídico e passamos a informação para você. A gente orientou eles, a questão dele contratar também um advogado para ele, porque isso é importante também para ele ter a segurança de informação, vamos dizer assim, do outro lado da informação, né? Então, que facilitou muito também, porque aí chegou em determinado momento, a gente ficou conversando com o advogado dele. Então, tem realmente várias formas de estar dando segurança para o nosso cliente, mesmo ele não estando aqui. E aí, Vera até brincou, fez assim, mas ele não fez nenhum FaceTime, só foi ligação mesmo. Exatamente. E no meio dessa negociação também, foi uma coisa que foi bem importante também, porque como ele comprou um imóvel decorado, um imóvel que ficava à beira-mar, e que ele só iria receber esse imóvel, né, 2 anos, em média 2 anos após essa compra, o processo natural mesmo é que algumas coisas houvesse desgaste, né, pelo salitre e outras coisas. E aí a gente conseguiu entrar em contato com essa empresa, isso não foi uma coisa com a construtora, mas ela passou o contato pra gente, a gente foi correr atrás de entrar em contato com essa empresa que fez a montagem dos móveis lá, para que a gente pudesse requerer deles algum tipo de garantia, alguma coisa de manutenção que eles pudessem oferecer para o nosso cliente. Então isso fez foi um plus a mais, né? Que a gente pôde ofertar, isso foi decisivo inclusive para o momento do fechamento. Né? Porque é algo que eles tinham receio de como seria receber esse imóvel, esses móveis na realidade, né? Quando recebesse as chaves do imóvel. E a gente conseguiu esse contrato à parte, que foi realmente a cerejinha do bolo para concluir esse processo. E aí depois, quando a gente concluiu todo o processo, né? Quando já tinha ido o contrato, já tinha assinado o contrato, já tinha feito o pagamento, aí passou-se um mês mais ou menos aí, ele veio ao Brasil. E aí, de fato, que eu fui conhecê-lo, que ele veio conhecer a gente e que foi conhecer o imóvel. Então, e ficou super satisfeito, que é a melhor parte. Então é isso, gente. É mais uma história, mais um episódio, né? Porque aqui a missão é o quê, Marinha? É possível.